Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira. Começa tudo difícil na minha semana. É também o dia em que em Lisboa começa a 10ª edição da Web Summit, que decorre até dia 13 de novembro. E um dos temas deste ano, desta conferência de inovação e tecnologia, é precisamente a inteligência artificial, que tem mudado as nossas vidas. Vai haver muitas conferências, vamos ver muitas notícias, mas sobretudo este ano a novidade são os debates éticos e sociais sobre o uso da inteligência artificial. Jesus, talvez seja um momento para eu te agradecer, em primeiro lugar, a inteligência artificial, porque certamente facilita muitas coisas no meu trabalho, na minha vida, e por isso, Senhor, não é questão de nós censurarmos a inteligência artificial, mas de agradecermos, de perceber que existe um poder, um grande poder, e por isso também temos nós uma grande responsabilidade ao utilizá-la. Mas não é sobre isto que eu gostava de falar, Jesus, contigo. Gostava, como sempre, de voltar ao Evangelho da missa de hoje, onde tu, Senhor, dizes aos teus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas há daquele que os provoca. Melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma mó do moinho e atirassem ao mar, do que ser ocasião de pecado para um só destes pequeninos. Tende cuidado. Se o teu irmão cometer uma ofensa, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se te ofender 7 vezes num dia e 7 vezes vier ter contigo e te disser: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Jesus, e talvez aqui vejo uma resposta que me queria debruçar um pouco nestes 10 minutos contigo. A reação dos teus discípulos que te disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui, e vai plantar-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus, gosto de pensar que este pedido dos teus apóstolos, aumenta-nos a fé, é um pedido inteligente. Talvez, Senhor, podendo-te pedir tantas coisas, os apóstolos pedem aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais central na nossa vida, a fé. É impressionante quando nós vemos na nossa vida, pessoas que estão perto de nós, que nos amam, que desejam passar tempo connosco, que se alegram com a nossa companhia, que nos apoiam em momentos difíceis. Quando os nossos amigos, os nossos familiares, e penso, Senhor, que os apóstolos estariam também contigo assim. Tomavam contigo o pequeno almoço, não sei se comiam cereais ou não, almoçavam e jantavam contigo, partilhavam momentos extraordinários em que, Senhor, tu depois fazias milagres diante das multidões, mas também estavas depois nestes momentos mais familiares, mais íntimos, no calor do lar, nos quais, Jesus, também tu ias instruindo, ouvindo, animando, dando esperança também aos corações dos teus discípulos. Os discípulos passavam tempo contigo e tu, Jesus, eras um ponto de referência para eles. Desde que te encontraram, Jesus, desde que os chamaste, desde que olhaste para eles com amor e lhes propuseste uma vida nova, os horizontes deles ganharam um novo relevo. E por isso pode parecer, Senhor, um bocado absurda esta petição que te fazem no Evangelho: aumenta-nos a fé. Porque é que eles o fizeram? Porque é que te pediram mais fé, Senhor? Se eles te tinham ao teu lado, se estavam tão próximos de ti, se toda a hora caminhavam contigo, podiam pedir-te outras coisas. Faz-nos, Senhor, mais misericordiosos, mais generosos, mais puros. E por isso gosto de pensar que esta pergunta pressupõe não a inteligência artificial, mas outra IA, a inteligência apostólica. IA, inteligência apostólica. Senhor, pedir-te aquilo que é mais importante, pedir-te aquilo que nós mais precisamos, pedir-te
que me faças acreditar em ti, depois do que muitas vezes vejo à minha volta, milagres, coisas tão boas que tu me dás, como os teus apóstolos que o tinham visto. E, Senhor, se é verdade que tantas vezes vemos nos evangelhos as misérias dos apóstolos, hoje gosto de louvar a sua inteligência, a sua astúcia, a sabedoria com que te perguntam, com que te pedem. Aumenta-nos a fé. Gosto também de pensar que eram pessoas que não se habituavam à fé que tinham. Eles já podiam pensar, não, eu fui escolhido, eu sou uma pessoa especial, eu precisamente se calhar fui escolhido porque tenho fé. Mas não, eles sabem que a fé que tinham era muito pouca. Sabem que havia um perigo, que era o perigo da rotina, que, como diz São José Maria, é o sepulcro do amor. Eles sabiam que não estavam a salvos, Senhor, de te entregar, de que a vida se tornasse monótona, de que mesmo estando ao teu lado, vivendo coisas tão maravilhosas, tão únicas, tão admiráveis, que era muito fácil cair na habituação, no costume. Podiam cair no vício da mediocridade, que, como dizia Chesterton, é estar diante da grandeza e não se darem conta. Jesus, não basta estar perto de ti. Não é suficiente a proximidade exterior. Não basta uma relação apenas formal. Quero, Senhor, hoje, segunda-feira, reacender o fogo que um dia também cativou a minha alma para estar mais perto de ti, para levar a minha vida cristã mais a sério. Quero desejar e confiar inteiramente em ti. Não quero duvidar, Senhor. Talvez, não sei, alguma pessoa com quem vives, alguma pessoa com quem tenhas uma proximidade no trabalho ou na casa com que vives e que, não sei, às vezes parece que o tempo vai desvanecendo um bocadinho a relação que temos com essa pessoa. Parece que interiormente ela vai ficando mais distante, porque nos habituamos à sua presença, porque deixamos de valorizar a sua companhia, porque nos cansamos, porque se calhar o relacionamento se arrefeceu, porque talvez, Senhor, já não falamos de coisas importantes com estas pessoas e, portanto, tudo cai em trivialidades e em rotina. Senhor, haveria 1000 razões para nós cairmos na rotina na relação contigo, mas eu hoje quero pedir-te, como aos apóstolos, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Essa inteligência dos apóstolos. Lembro-me de um documento, e gosto muito de voltar a ele muitas vezes, chama-se A Luz da Fé, foi escrita por Bento XVI no final do seu pontificado e depois completada pelo Papa Francisco. E nesse documento há uma frase que eu gosto muito, que diz: a Igreja nunca presume a fé como algo adquirido, mas sabe que este dom de Deus tem de ser alimentado e fortalecido para continuar a guiar o seu caminho. Dom alimentado e fortalecido. É isto, por isso, senhores, é por isto, Senhor, que esta petição dos apóstolos faz tanto sentido, é tão inteligente. Aumenta-nos a fé. A fé que não cresce, Senhor, a fé que não é cultivada, a fé que não é cuidada, vai-se arrefecendo e acaba-se por perder. Senhor, eu não sei se Judas se juntou a este pedido dos teus amigos, mas tenho a impressão de que não. Ele já deixava de valorizar o dom de te ter tão perto, de te ter tão próximo, de te ter tão acessível. Não perdeu a fé numa má noite, não foi assim, mas foi perdendo-a, entre outras coisas porque não quis pedir-te, Jesus, que aumentasse a sua fé. Perdeu-a porque foi descuidando desses pequenos detalhes de amor que sustentam e fazem crescer sempre a relação. Eu quero, Senhor, hoje voltar a dizer-te que quero confiar em Ti, Senhor, e por isso volto-te a pedir, aumenta-me a fé. Onde é que eu posso pedir para que Tu aumentes a minha fé? Na minha oração, quando rezo o terço, quando vou à missa e ouço essas palavras tão fortes, mistério da fé, no momento central da Eucaristia. Posso até pensar, Senhor, que quando o sacerdote levanta o pão e o vinho, posso repetir, como dizia São José Maria, Senhor, aumenta-me a fé, a esperança, a caridade. Jesus, que eu tenha a inteligência apostólica para te pedir mais fé. Hoje é um bom dia, um dia que celebramos também na Igreja uma festa muito bonita, São Leão Magno, um dos papas mais admiráveis da Igreja, um homem cheio de fé, que enfrentou, protegeu a Igreja dos seus ataques, até de uma invasão que queriam fazer no século V,
uns invasores de Roma que queriam destruir Roma, e ele, como Papa e chefe da cidade, os protegeu. E diz a tradição que o exército de Átila, que estava a aproximar-se de Roma e que queria destruir Roma, quando viu o Papa São Leão Magno, digamos, no exército opositor, Átila teria visto ao lado do Papa as figuras luminosas de São Pedro e São Paulo, que protegiam a cidade. Ou seja, São Leão Magno, que morreu em 461, no século V, deixou um legado de santidade e de sabedoria. E a sua vida, Senhor, recorda-nos que a verdadeira força vem da fé, que confiava em Ti, que apesar de o seu exército ser tão inferior àquele de Átila que atacava Roma, soube vencer, soube resistir, porque tinha fé, porque tinha esta inteligência, não a inteligência artificial, porque não existia no século V, mas a inteligência apostólica, a dos teus apóstolos, que pediram que aumentasse a fé, a sua fé. Minha mãe, tu que foste a mulher com mais fé, a criatura com mais fé, ajuda-me também a saber pedi-la ao teu filho quando me falte fé nos momentos de dificuldade e de prova da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.